Eu sou empresário de entretenimento aqui em São Paulo. Muitos de vocês ou frequentaram algum lugar meu ou talvez frequentarão no futuro próximo. Eu montei o Vegas, uma região que é chamada Baixa Augusta hoje, há quase 10 anos atrás. Foi um dos primeiros empreendimentos lá no Baixa Augusta. Depois eu montei o Voltius e Carniceria. Não está dando para ouvir? Melhor? Assim? Melhor? Agora está melhor? Odeio. Eu estou me sentindo Ana Maria Braga aqui. Assim melhor? Aí depois eu montei o Voltius e Carniceria ali também na região do Baixa Augusta. Mais tarde eu montei o Lions, que é um clube que fica ali na Brigadeiro Luiz Antônio, quase no limite da Praça da Sé. Então da varanda do Lions você consegue ver a Catedral da Sé. Montei o Iate no Bexiga, depois o Cine Joia, que é uma casa de shows que tem ali no centro, bem no limite entre a Liberdade e a Praça da Sé. Fica bem naquela ruazinha que é meio escondida ali dentro. E depois, ano passado, eu montei o Riviera com Alex Atala, que é um bar misto de clube de jazz que a gente tem ali na Paulista com a Consolação. E esse ano agora eu acabei montando o Panam. E eu vou contar um pouquinho para vocês. O tema da palestra é eu cheguei também, ou eu consegui, eu cheguei, e vocês também podem, mas eu acho que assim, não tem lugar para chegar. O que importa é o caminho que você vai traçando e quais são os erros que você vai fazendo. E no final das contas, eu sempre, para contar um pouquinho da minha história, não vou fazer um Me, Myself and I aqui, eu vou só contar rapidinho qual que é a minha origem. Eu sou engenheiro de alimentos de formação, passei por grandes corporações europeias e norte-americanas, trabalhei na Tetra Pak, que é aquela empresa que faz caixinha de leite longa-vida, depois passei pela American Express, trabalhei na American Online muito tempo, na finada American Online, se vocês... Acho que muitos daqui nem se recordam o que era American Online, mas foi uma corporação muito importante, foi... No começo dos anos 2000, ela chegou a ser a maior companhia de mídia do mundo, depois da fusão com a Time Warner. E eu trabalhava como desenvolvimento de novos negócios, fiz engenharia, depois eu fiz jornalismo internacional e político, e depois eu fiz ciência política, mestrado e doutorado na PUC. Então, no final das contas, o meu caminho sempre foi muito aberto. Eu comecei a fazer ciências exatas, depois eu passei pelas biológicas, fazendo engenharia de alimentos e uma especialização em genética. Depois eu fui para as humanas, porque eu também acho que as ciências elas não podem ser vistas como instituições estanques, como se as biológicas não conversassem com as exatas não conversassem com as humanas. E muito do que vem de inspiração para montar um clube, ou para montar um bar, ou qualquer coisa do gênero, por exemplo, eu não sei se alguém aqui já foi no Lions, mas tem uma pista de dança no Lions que eu tirei, por exemplo, de um museu de ciências. Então eu trabalhei nessas corporações durante muito tempo e aí um dado momento da minha vida, eu tinha quase 30 anos, eu fui demitido da American Online e eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre empreender porque eu tenho uma certa experiência de 7 negócios e mais 10 que eu pretendo montar esse ano, mas empreender é alguma coisa que você tira, é uma energia que você tira de dentro de você que eu acho que ela é justificada basicamente por 2 motivos. O primeiro deles é desespero, e esse foi o meu caso. Eu tinha acabado de ser demitido da American Online, tinha trabalhado em RH, em vendas, em marketing, desenvolvimento de novos negócios, tinha feito jornalismo, ou seja, eu não conseguia fazer um currículo. Se alguém me pedisse para desenhar um currículo, eu não ia saber para onde apontar, porque eu era um generalista. E eu acho que grande parte das pessoas hoje em dia tem esse perfil de generalista, né? Que conhecem muito de muitas coisas, sobrevoam todos os campos do conhecimento. Eu era um generalista numa época em que se valorizava a especialização, mais alto, numa época em que se valorizava a especialização. Nossa, eu vou lutar com isso aqui até o final. Melhor? Então, quando eu fui demitido da American Online, eu me perguntava, cacete, como é que eu vou conseguir encontrar uma outra posição no mercado corporativo? Ao mesmo tempo, eu não aguentava mais aquelas reuniõezinhas que levavam a lugar algum, os conference calls, os e-mails que ficavam girando no mesmo lugar, o corporativismo, que nada mais é do que um grande jogo de corte. Eu não queria mais voltar para
para a vida de funcionário. E não que não fosse confortável, porque eu tinha um bom salário. Imagina, eu trabalhava em .com no começo dos anos 2000, no meio da bolha. Então eu tinha um bom salário, eu tinha meu 13º, meu 14º, meu 15º, meu bônus, o carro da companhia. Eu tinha 27 anos e ganhava um salário impensável para aquela época. Quando eu fui demitido, eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não vou conseguir, ninguém vai me admitir pelo nível salarial que eu tenho hoje e, francamente, eu não quero mais voltar para uma corporação. Vocês vão passar por isso, que eu vejo que a audiência é bem jovem, mas chega num momento da tua vida, nos 30 e possivelmente nos 40 anos, que você precisa dar um formato para ela. Não chegar num ponto, mas começar a moldar o teu caminho para você chegar naquele ponto onde você quer. Você tem que começar a fechar as tuas opções. E naquela época eu pensei, porra, se eu não começar a empreender agora, ou se eu não encontrar o meu próprio emprego, provavelmente eu não vou conseguir encontrar um outro emprego pelo resto da minha vida. Eu não sabia absolutamente nada de noite. Pra vocês terem uma ideia, eu sou abstêmio, eu nunca bebi uma gota de álcool. E eu também não gostava de balada, não gostava de clube, eu não gostava de noite, sempre fui muito mais diurno do que notívago. Então, no final das contas, montar um clube é montar um produto. Independente do projeto final que vocês tenham, o que eu aprendi com noite, ou montando bares, restaurantes ou casas de show, isso pode ser aplicado para qualquer universo, para qualquer tipo de produto ou serviço que vocês, por um acaso, tenham em mente. Com o agravante que trabalhar com noite é super complicado. Eu vi outro dia uma estatística que 8 em cada 10 lugares que são abertos de serviço de alimentação e bebidas fecham antes do 2º ano. É um negócio muito cruel, especialmente em São Paulo, onde você tem tanta opção, onde você tem tanta concorrência, onde qualquer projeto que não seja minimamente criativo, ele acaba por naufragar. Enfim, eu estava contando para vocês que para mim empreender tem que ter dois grandes motivos. Desespero, eu acho que é o primeiro, um ótimo motivo. Você não tem uma outra opção e você tem que encontrar o seu próprio trabalho, você tem que encontrar o seu próprio caminho. Ou então, você tirar de dentro de si uma ideia que é insuportável. Aquela ideia que você acha que, se você não colocar ela no mundo, ninguém mais vai colocar. E que essa seria, assim, o produto ou o serviço que você imaginou. Tendo você como primeiro cliente, tendo você como primeiro usuário, independentemente se é um app ou se é uma boate, essa é uma ótima razão. Se você quer encontrar ou quer desenvolver um produto para você ser o primeiro usuário desse produto, desse serviço, e ninguém mais conseguiu colocá-lo, é como se você estivesse quase exorcizando uma ideia que é insuportável mantê-la dentro de si. Eu vou contar um pouquinho desses casos ao longo da minha fala aqui. Enfim, a primeira coisa que vocês têm que levar em consideração, business plan, que é quase um mantra para quem está desenvolvendo um primeiro negócio. Gente, business plan para mim é ficção barata. É ficção científica barata. Para mim é livro de banca. Um business plan ele nunca vai conseguir dar formato ou conseguir definir a quantidade de variáveis que estão no ambiente. Por mais que você desenvolva um business plan, que você gaste 3 meses, 4 meses, e você acha que você tem, num business plan, você tem um negócio, o business plan não vai conseguir prever mercado, ou não vai conseguir ser refinado o suficiente para prever todas as condições de mercado, ele não vai conseguir prever as variações de como o teu cliente final ou o teu usuário final vai aceitar o produto, porque um produto ele nunca está definido. Você pode até imaginar que o produto vai ser usado de uma determinada forma, mas no final das contas, quem vai dar o formato final para o produto é o teu usuário, é a versão 1.1, 1.2. Qualquer lugar físico tem também esse comportamento de software. Eu, quando estou desenvolvendo uma boate, por exemplo, eu penso o hardware como se fosse as paredes e o espaço físico, e é isso que eu sei fazer muito bem hoje em dia, que é desenvolver o palco, e não importa se o palco é usado por um cozinheiro, por um barman, por uma banda, como é no caso do Joel, por um DJ.
E eu preciso pensar também o software que eu vou rodar hoje em dia, porque hoje em dia quem é aqui de São Paulo sabe que as festas mais legais que estão acontecendo, acontecem durante o dia e acontecem no centro da cidade. E eu tenho que ficar pensando como que eu faço para o hardware e o software entrarem em simbiose. E a partir daí ter um negócio bem sucedido. Então, para mim, timing é muito mais importante do que o business plan. Às vezes você perde 3, 4 meses para conseguir desenvolver um business plan, para apresentar isso para um investidor, para um angel, ou para qualquer pessoa que possa se interessar pelo teu produto final, e esses 3 ou 4 meses são suficientes para alguém ter a mesma ideia que você, porque hoje em dia não existe essa coisa da ideia da 20, aquela ideia que nunca ninguém teve e que você é o gênio que vai conseguir desenvolver. As ideias estão todas flanando, estão todas flutuando por aí. Se você não coloca em prática a tua ideia rapidamente, alguém vai colocar. Às vezes o tempo que você despende para criar um business plan de 3, 4, 5, 6 meses para fazer um business plan bem feito, vai consumir recurso e tempo, e quando você olha para o lado do teu concorrente ou alguém já teve a mesma ideia que você teve. Portanto, eu prefiro, pelo menos, começar um negócio sem business plan, sem cronograma, mas com uma ideia muito bem definida daquilo que eu tenho. Uma segunda lição que eu também aprendi ao longo dos anos é compartilhar, fazer as coisas sozinho. E eu não estou falando de time, eu não vou entrar nessa coisa, não, você tem que encontrar seu time. Encontre um sócio. E encontre um sócio que no final das contas te complemente. Se você sabe desenhar bem código e o cara sabe fazer vendas, ótimo, é um bom financeiro, um bom programador, ou eu sei desenhar o hardware, mas eu tenho um sócio que sabe desenhar o software, perfeito. Essa complementariedade ela vai trazer uma riqueza para o projeto que se você tentar fazer as coisas sozinho, você nunca vai conseguir. Todo mundo acaba se especializando num ponto. Você pode ter até a visão global do assunto, mas se você tem uma especialidade e o teu sócio tem uma outra especialidade, vocês vão acabar entrando em simbiose. O meu primeiro erro, um dos erros que eu tive no começo da minha carreira foi ter um sócio que opinava e palpitava nas mesmas coisas que eu fazia. É lógico que a gente entrava em conflito o tempo inteiro. Hoje em dia eu tenho muito mais sócios e cada um dos sócios tem um campo muito definido de atuação. E eu respeito muito o que os caras falam. E eles vice-versa, também respeitam muito aquilo que eu decido sobre um determinado espaço. Então, não esqueçam, se vocês estão fazendo alguma coisa com alguém, fica muito mais fácil. Se vocês estão pensando em desenvolver algo, tem 8 ou 10 mil pessoas aqui que poderiam ser potenciais sócios. Busquem essas pessoas. Aqui mesmo dentro, porque existe esse encontro de vida. Às vezes você está dando um rolê por aí e você encontra um cara que pode ser teu potencial sócio. Grande parte das coisas, dos encontros que eu tive na vida foi porque eu estava aberto a esse tipo de coisa. E compartilhando o assunto. Não tem outra coisa que eu também aprendi ao longo dos anos é que o segredo, essa história de que você está desenvolvendo um produto e você se mantém aferrado a ele, e você não abre ele com ninguém, para ninguém, ou você não fala dele sobre ninguém por conta aquela superstição de que se eu falar pode não dar certo, isso é um grande erro. Eu, quando acho um espaço que vai ser um espaço onde eu vou montar um lugar, a primeira coisa que eu começo a fazer é instagramar o espaço, mesmo vazio, mesmo antes da obra, porque eu acho que você constrói o produto primeiro na psique do outro, primeiro na cabeça do outro, e a partir disso você começa a refinar o modelo para montar o produto final. Então, teve uma ideia, fale sobre ela. Pergunte para as pessoas mais confiáveis, aquelas pessoas que você mais tem apreço, o que eles acham da ideia. Refina, refina, refina. Outra coisa, quando vocês estão desenvolvendo alguma coisa, não tentem desenvolver algo para o outro, tendo na cabeça um público-alvo, ou um consumidor imaginário, ou algum tipo de consumidor final para o produto. O consumidor final sempre vai ser você. Esquece essa besteira de que tem um público A, B, C, que é de tantos anos a tantos anos. O público final tem que ser você. Monta o produto para você. Se você tiver sorte, você vai encontrar mais gente que goste das mesmas coisas que você, ou do mesmo que vai consumir aquele produto da maneira como você consumiria. Se você tiver azar e você não conseguiu montar um produto que seja suficientemente interessante para mais gente, você falhou no processo. Outra lição, falhar faz parte do processo. Não existe o fato de se você der um trupicão,
perder dinheiro. Eu estava comentando antes de entrar aqui que ao longo de 10 anos eu quebrei 2 vezes. E quebrar nunca me derrubou, porque eu tinha ideia da onde eu queria chegar. Quebrar é só uma questão de tempo para você se reerguer. Se você tiver boas ideias, você vai conseguir se reerguer depois de algum tempo. O que não pode é você deixar uma restrição financeira te impedir de colocar aquelas ideias que eu estava dizendo logo no começo, que te assombram, que te povoam dentro de você, entendeu? Uma outra coisa que eu também comecei a aprender com o passar dos anos é que não dá para pensar nas coisas estanques. Por exemplo, um dos projetos que eu acho mais legais, mais além de todos esses lugares que eu abri ao longo dos anos, é o Sinestésia, que é um projeto que eu estou desenvolvendo agora no Joia. O que a gente faz? Eu comecei a me preocupar muito com a ideia do cinema. O cinema de rua, aquela salinha de cinema, o cineclube, pelo menos aqui em São Paulo, eu acredito que em grande parte das cidades grandes, ele está morrendo. Por quê? Vocês provavelmente são de uma geração que consomem cinema em casa, via Popcorn Time, ou Apple TV, ou Netflix, se não tivesse aquele catálogo de locadora em Betioga. Mas vocês estão consumindo o cinema de uma maneira mais imediatista, mais digital. A tela está aumentando cada vez mais. Quando eu comecei a consumir entretenimento audiovisual em casa, as telas tinham 21 polegadas. Hoje você vai no Fast Shop e a tela de entrada tem 55. Então os apartamentos e os espaços estão ficando cada vez menores, então você consegue ter uma relação de tela grande em casa com a segunda tela, coisa que no cinema você tirar o celular para responder um WhatsApp ou instagramar a tela, eticamente ou dentro da sala de cinema é constrangedor, você provavelmente vai ser chamado a atenção e tudo mais. E eu comecei a me perguntar, qual que é o futuro da sala de cinema? Você vê a indústria indo para o 3D, ou que já foi para o 3D nos últimos 5 anos, você vê a indústria tentando chegar agora no 4D, você começa a ver as salas imersivas, você vê os festivais para domo, como por exemplo, o domo é o planetário, por exemplo. O planetário é um domo, um full dome que eles chamam. Cinema sendo desenvolvido para planetário. Você vê os óculos Rift agora, que você tem uma sessão de imersão, que é uma consequência de uma gamificação também da indústria de cinema. A sala de cinema clássica, tal como conhecemos, a sala de cinema do shopping center, ela vai mudar. E ela vai mudar daqui a pouco tempo. Talvez 5, talvez 10 anos. Então a gente começou lá no Sinestésia a pegar o Cine Joia, como eu estava falando para vocês, é uma casa de shows. A gente pegou, por exemplo, um filme como O Exorcista, que é um filme super clássico, projetamos dentro de uma casa de shows, mas eu usei os atributos da casa de show para potencializar o filme. O que eu quero dizer com isso? O Cine Joia tem luz, tem som e tem mapping, porque toda a arquitetura do Joia interna é mapeada. Então a gente começou a expandir, profanar os grandes clássicos do cinema. O que eu quero dizer? Por exemplo, quando a Reagan solta um gorfo na cara do padre, um gorfo verde na cara do padre, o Joia inteiro fica verde e o gorfo vaza pelo mapping. Quando o padre se joga do segundo andar da casa da Reagan, possuído pelo Pazuzu, a gente joga um boneco do alto do Joia, ao mesmo tempo que ele cai que ele está caindo na tela, ele cai no cinema. Dessa forma a gente conseguiu transformar o cinema num show. E dessa forma a gente está conseguindo dar sold out em todos os cinestésios que a gente faz lá no Joia. É uma experiência super legal de cinema, que vai muito mais além do cinema, vai para música, vai para entretenimento, vai para espetáculo. Se vocês não tiverem essa ideia que vocês quiserem colocar para fora, não for absolutamente inovadora, ou não tiver um componente do novo, esqueçam dela e vão trabalhar com alguém que já colocou aquela ideia, ou que já implementou aquela ideia antes de vocês. Não adianta você tentar fazer mais uma versão de um aplicativo para encontrar gente. Já tem o Tinder para isso. Tenta trabalhar com os caras do Tinder, se eles estão com o escritório aqui no Brasil. Ou montar sua nova rede social. Se você não tem uma abordagem inovadora em cima do produto ou do serviço que você está querendo montar, não vale a pena. Porque, no final das contas, você vai acabar sendo engolido pelos que chegaram antes. Ou você vai acabar gastando a tua energia. E quando eu falo de energia, eu não estou falando de grana.
Porque eu, sinceramente, acredito que grana não é uma restrição hoje em dia. Se você tem uma ideia absolutamente original, e para mim grana é mais ou menos, ela é uma unidade de energia, é 1 kJ força, é graus Celsius. Se você tem uma boa ideia, ele equivale a grana. Você vai mostrar essa ideia para a pessoa certa e o dinheiro vai aparecer. Nem que seja dinheiro de banco. Eu até às vezes prefiro, quando eu estou montando um projeto, trabalhar sem grana. Porque a falta de grana acaba criando caminhos, hacks, shortcuts que você consegue, que você não conseguiria fazer. Se você está com muito dinheiro para montar um determinado projeto, você não consegue, você vai na zona de conforto. Você não vai pensar em como fazer aquele projeto com quase nada. E as melhores ideias aparecem quando você está com uma restrição de energia. Então, se você não tem uma ideia absolutamente inovadora sobre aquele, ou sobre o projeto, bem acabada, bem definida, sobre aquele projeto que você quer colocar no mundo, nem tente. Empreender não é para qualquer um. A maior parte das pessoas quer empreender por duas razões quase egoístas. A primeira delas é, eu vou ser mais livre, eu vou ser dono do meu próprio nariz. Uma mentira, porque você vai, no final das contas, trabalhar 365 dias por ano, provavelmente você vai ganhar menos do que se você tivesse um bom emprego, você vai se preocupar o tempo inteiro e basicamente a sua vida vai ser o teu trabalho. Então, se você acha que você vai... Eu tinha mais qualidade de vida sendo empregado de uma companhia do que hoje trabalhando como empreendedor ou tendo meu próprio negócio. Eu vivo preocupado o tempo inteiro. Meu celular, eu não posso desligar meu celular nunca. Se acaba a bateria do meu celular, eu tenho uma crise de pânico, que é uma coisa terrível. Então, achar que você vai ser dono do seu próprio nariz e que você vai ter um gradiente de liberdade porque você acabou por empreender, acabem com essa ideia. E grana, infelizmente, e muito provavelmente vocês vão ganhar menos do que se vocês estivessem empregado. Tem uma outra satisfação que não passa por dinheiro e que não passa por liberdade, que é você mudar a vida de algumas pessoas com o produto que você criou. Que essa é uma maneira de você, de uma determinada forma, imprimir tua marca digital no mundo. E isso transcende grana e transcende quase liberdade. Tem determinadas coisas que eu estou fazendo no processo de desenvolvimento que eu não me sinto no emprego, eu me sinto numa missão, eu me sinto como se eu fosse quase um evangelista. E nesse sentido eu posso trabalhar 16 horas por dia mordendo minha orelha de felicidade. Não estou nem um pouco preocupado se eu vou ter grana ou se eu vou poder chegar em casa e ver minha série. Entendeu? Eu estou fazendo uma coisa que é muito maior do que mim. Se vocês estiverem imbuídos também desse sentimento, no momento que vocês estiverem montando uma determinada coisa, ninguém para. Não vai parar a falta de grana, não vai parar a falta de tempo. É encontrar a ideia certa e puxar o fio da meada e conseguir, enfim, implementar aquilo. Também não da maneira perfeita. Esse é um outro erro que a maior parte das pessoas comete. Para mim, o diabo está nos detalhes. Você tentar entregar a coisa mais perfeita do mundo só vai fazer você perder tempo, mesmo porque grande parte das pessoas não vai conseguir perceber os defeitos que você percebe e, no final das contas, vai deixar um produto muito refinado do ponto de vista intelectual. Tem uma coisa que o defeito que eu aprendi ao longo dos anos, quando eu comecei a trampar com bar e restaurante, eu era muito perfeccionista. E a gente tende a acreditar que o perfeccionismo é uma qualidade. A gente tende a acreditar que o perfeccionismo é uma qualidade, quando ele não é. O defeito, ele acaba humanizando o produto ou o serviço final. Então, eu tinha muito pouco tempo para contar uma experiência de quase 10 anos para vocês. Queria abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta, mas eu queria passar, assim, um empreendedorismo for dummies, assim, em 40 minutos tentar passar para vocês o que eu aprendi ao longo dos anos. É isso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, ou a gente já pode jogar game? Zero? Firmeza, obrigado, gente. Som? Oi, tudo bem? Parabéns pela palestra aí. Eu ia te perguntar a respeito de MVP. Como que você vê essas coisas de MVP? Não entendi. Esse testar o seu produto, assim. Como que você vê essa coisa de testar o seu produto? Para você, como que é isso? Tipo, você fala muito... Eu testo muito o meu produto. Eu lanço,
vejo qual que é a reação, porque eu estou criando um espaço, né? Eu estou criando um teatro. Então, no final das contas, eu lanço, vejo qual é a reação, paro, eu faço soft opening, paro, refino, volto. Eu estou testando meu produto o tempo inteiro. O Panam, por exemplo, que foi um clube que eu abri faz umas 2 semanas, ele não está aberto ainda. Estão acontecendo eventos, porque eu estou testando realmente como se comporta, como os humanos se comportam dentro daquele espaço, entendeu? E eu estou tentando olhar de cima e falar, puta, aqui eu não vou poder usar o fumódromo desse jeito, aqui eu tenho que criar uma outra maneira, ou eu tenho que criar mais banheiro para lá. Eu estou o tempo inteiro refinando o meu produto. Nenhum produto nasce acabado. E nisso é muito legal você soltar a versão quase crua do produto para os usuários acabarem refinando ele. Aí ele vai ser refinado numa situação real mesmo. Obrigado, gente, de novo.